Olá, bem-vindo mais uma vez você, meu querido amigo aluno internauta, minha querida amiga aluna internauta. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso completo de informática para concursos aqui no YouTube, sendo replicado no Eu Vou Passar, blá blá blá, você já conhece isso tudo, certo? Deixa eu contar uma coisa antes de começar, vocês não acreditam. Eu estava gravando esta mesma aula, aula 29, e quando eu cheguei no 15º minuto, na metade da aula, eu já estava entusiasmado e tudinho, eu percebi que eu não havia ligado o microfone. Então eu gastei 15 minutos falando e explicando para vocês, agora há pouco, sem som, completamente sem som. Aí eu parei, acalmei, fechei os olhos e disse, eu mereço, né? Não é possível isso. Você estava tão entusiasmado aqui, a minha caneta caiu, ó. Estava muito entusiasmado e descobri que estava falando com ninguém. Só fui ver aqui se estava funcionando a caneta. Pronto, aí vamos lá. Essa é a nossa aula número 29. A gente vai prosseguir aqui com estrutura dos discos e processo de inicialização do computador, que na verdade o processo de inicialização do computador é mais rápido. É rápido da gente ver. É só um detalhe, lembrando também, já está no ar a promoção que vai distribuir 50 livros aqui, ó. Tem um vídeo explicando sobre ela. 20 livros do Informática para Concurso, que é o grandão. 30 livros do Noções de Informática para Concurso, que é o pequenininho. Ou foi o inverso, eu não lembro mais não. Eu sei que eu vou distribuir exatamente o número que eu descrevi lá no vídeo. Como funciona essa promoção? Simples, você vai, ao longo do prazo da promoção, que vai do dia 1º, já passou o 1º, quarta-feira passada, 1º de outubro de 2014 até 30 de novembro de 2014. Todo dia você vai na sua rede social, no Facebook ou no Twitter, e vai compartilhar um vídeo desse curso. Um vídeo. Por exemplo, hoje você compartilha publicamente com seus amigos o vídeo da aula 1. Amanhã você compartilha com seus amigos o vídeo da aula 2. Não esquece, entra todo dia na tua rede social ao longo desses 2 meses e compartilha um vídeo. Não precisa mais do que isso. Quando compartilhar, faça 2 coisas que eu esqueci de avisar no vídeo. Primeiro, compartilhe publicamente. Na hora de compartilhar, não diga compartilhar só com os amigos, só privadamente. Compartilha publicamente para ficar lá, para todo mundo poder ver na tua timeline. E usa essa hashtag aqui, ó. Hashtag 50 livros já, certo? Por quê? Porque aí o pessoal da minha equipe que vai verificar quem são os vencedores da promoção, leia-se, quem é o vencedor é quem compartilhar mais nesse período. Então, meus amigos, as pessoas que vão consultar, analisar, conferir, elas vão ver pelo número, é mais fácil para eles ver pelo número da hashtag, quantas vezes a hashtag foi usada. Então, fica de olho na promoção, compartilha por dia uma aula diferente, compartilha por dia lá, aula 1, aula 2, aula 3, para que as pessoas saibam que esse curso gratuito existe. E a partir da primeira semana de dezembro, que a gente começar a fazer a conferência, né, dos que são vitoriosos, a gente vai começar a entrar em contato com as pessoas e fazer a distribuição dos livros aos vencedores, ok? Pronto, então vamos prosseguir agora prosseguir de novo, porque eu já falei sobre isso há 15, 20 minutos atrás, só que eu falei sem som, né? Gastei a minha saliva para ninguém. Bom, pelo menos serviu de ensaio para essa aula, eu acho, né? Vamos tirar o back aqui, botar pequenininho. O que é que nós chamamos de processo de boot? Processo de boot é o chamado processo de inicialização do computador. A função dele é fazer o seu micro acordar. Quem é que realiza o processo de boot? Bom, quem realiza o processo de boot é o BIOS. A gente viu isso na aula passada, a gente conheceu o BIOS, é um programa. Ele serve para fazer justamente isso, fazer o boot, o processo de inicialização. O processo de inicialização começa quando você liga o computador, quando você aperta o botãozinho lá, liga do computador, e ele termina, ele culmina, ele finda no momento em que o sistema operacional é carregado, no momento em que o Windows toma conta do computador, no momento que o Linux toma conta do computador, qualquer que seja o sistema operacional que você utilize, certo? Vamos, resumidamente, é o seguinte, as operações do BIOS são as seguintes. O seu micro é ligado, né? Então, o seu micro é ligado. Agora, vamos fazer essa análise aqui um pouco mais fria,
certo? O seu micro é ligado. Você lembra o que acontece para a CPU executar um programa? Para a CPU executar um programa, ela tem que consultar o registrador de endereço de instrução, lembra do REI que eu falei? Registrador de endereço de instrução, verificar qual é o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, com base no que está no REI, ele vai buscar a próxima instrução no endereço de memória, traz a instrução, decodifica e executa, blá, 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 blá. A gente já viu isso. Certo, mas o seu micro foi ligado. Como é que está o REI? O REI está zerado. Ou seja, dentro do registrador de endereço de instrução tem zero, porque não havia energia elétrica para fazer um. Né? Zeradão. Então o que acontece? A sua CPU vai buscar a instrução no endereço zero. Qual é o endereço zero da memória? É o endereço onde está a primeira instrução do BIOS. É por isso que é o BIOS que acorda primeiro. O BIOS acorda primeiro no seu computador, por quê? Porque a primeira instrução do BIOS, o BIOS é um programa, ele é um conjunto de instruções, são várias. A primeira instrução do BIOS está no endereço zero da memória. E aí o endereço zero da memória é o endereço que vai ser executado, buscado, a instrução vai ser buscada do endereço zero para ser executada pela CPU, porque a CPU acabou de acordar, porque o registrador de endereços da instrução está em zero. É por isso que toda vez que seu micro liga, o BIOS é a primeira coisa que aparece, certo? Então o BIOS acorda e vai ler o conteúdo do CMOS, ele vai verificar, ele vai fazer o seguinte, o BIOS é composto de várias instruções. Então o BIOS, ele acorda, faz alguns procedimentos e começa a ler o CMOS. O que é que tem no CMOS? Quais são as informações que tem no CMOS? Depois de ler, veja como o BIOS ele vai atuar agora como uma espécie de tribunal de contas. Depois que ele vai ler o que está na legislação, depois que ele ler o que está escrito na lei, no código, que é o CMOS, ele vai fazer uma auditoria. Ele vai analisar se realmente estes componentes descritos no CMOS estão no computador. Se os HDs são esses mesmos, se o tamanho dos HDs são esses que estão descritos, se a configuração do USB está certa, se o USB existe, se tudo lá está tudo certo. Esse teste é chamado de POST. Então, esse POST aqui significa Power on Self Test. Power on Self Test, ou autoexame no momento da ligação. Autoexame no momento em que é ligado. Isso significa, isso é o POST, ok? Então, perceba, BIOS é o programa que acorda a máquina. BIOS é o programa que, enquanto acorda a máquina, o que é que ele faz? Ele vai no CMOS, verifica o que está escrito no CMOS, configurado por você ou por seu técnico, e vai fazer um teste para saber se isso está tudo ok. Depois dessa auditoria, depois de confirmar que não houve ilicitude nas licitações, que não houve superfaturamento ou coisa do tipo, está tudo ok, a auditoria deu ok, o BIOS começa a procurar aquele que vai assumir o controle da máquina para que você, usuário, possa mexer nela. Aquele que vai assumir a máquina é um programa chamado Sistema Operacional. O sistema operacional, que no nosso caso mais comum é o Windows, claro, né? Mas existem outras opções, como o Linux, por exemplo. Então, depois que o BIOS procura o sistema operacional, normalmente ele vai fazer isso no HD ou num pendrive, mas normalmente no HD, ele pega a primeira instrução do sistema operacional, joga na memória RAM, num determinado endereço e diz à CPU, vai buscar esse endereço aqui. Ele vai lá e altera no REI o endereço para o endereço do sistema operacional, da primeira instrução do sistema operacional. A partir daí, depois dessa instrução ser executada, o resto é com o sistema operacional. O resto é com o Windows ou com o Linux ou com qualquer um que você tenha escolhido. Simples assim. Então, o processo de inicialização da máquina é exatamente isso. Cuidado, viu? Algumas pessoas elas costumam dizer que o POST é um programa. E não deixaria de ser, porque um POST é parte de um programa. Né? O POST é uma parte do BIOS sendo executado, meio que um procedimento que o BIOS executa. Mas o que é um procedimento, se não também um conjunto de ações? Um procedimento é um conjunto de instruções a serem seguidas. Então, o POST é um programa, mas
eu acho que a classificação mais ideal seria um subprograma. O POST é um trecho do BIOS, é um trecho do programa BIOS. Mas aí eu venho com questões de etimologia, né? O que é um ramalhete? O que é um ramalhete? Aí você faz, poxa, João, ramalhete, tá agora estudando coletiva, ramalhete é um conjunto de flores. Aí eu pergunto, quantas? Não tem número definido. Então quer dizer que se eu pego um ramalhete com 36 flores e tiro 12 delas, isso aqui também é um ramalhete? Você pode dizer, é um subconjunto. Sim, mas um subconjunto não é um conjunto? Subconjunto é um conjunto, porque o conceito de conjunto é uma coleção de elementos. Um conjunto é uma reunião de elementos. Um programa é uma reunião de instruções. Se eu pego um programa que tem 50 mil instruções e aí eu separo um trecho de 10 mil, isso aqui também é um programa, porque é um conjunto de instruções. Mas é um programa trecho de um maior, é um subprograma, como queira chamar. Então, se alguém chamar o POST de programa, não se ofenda. Etimologicamente falando, não está errado não, tá? Mas o POST é um trecho do BIOS, o POST é uma parte do BIOS, ok? BIOS acorda sua máquina, POST faz um teste de verificação para saber se os componentes físicos descritos no CMOS estão realmente na máquina, ok? Bom, vamos lá. O último assim, trecho a ser analisado sobre essa questão de BIOS é justamente quem está matando o BIOS. Quem é que está aposentando o BIOS? É um programa chamado EFI, do inglês EFI. Algumas pessoas falam EFI. Se você encontrar alguém dizer, não, porque o EFI é melhor do que o BIOS, na boa, viu? É frescura. O pessoal de TI às vezes tem isso, o inglês e tal. Você que mora em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, não sei se em Santa Catarina se fala assim, mas EFI. O EFI, ou EFI, é o sucessor do BIOS. Precisamos estudar muita coisa sobre o EFI? Não, não precisa. Na minha concepção, não precisa. Por quê? Porque eu acho que não vão perguntar. Eu acho que é bom que você entenda quem está substituindo quem. Quer dizer, o BIOS é uma ideia, uma ideologia, uma filosofia tecnológica para acordar computadores que descende de 1980. Nasceu em 1980. E existem muitas limitações. Apesar de ter evoluído muito, apesar de as placas-mães sempre terem trazido os BIOS mais novos que os BIOS anteriores, BIOS evoluídos, mas há limitações no BIOS. Então, hoje, a maioria dos laptops, a maioria esmagadora dos laptops, traz EFI ao invés de BIOS. É, assim, mesma função, só que não tem as limitações que o BIOS tinha, ok? Vamos lá. É só para saber o nome, viu? É bom para saber o nome. Aí, vamos lá. Vamos estudar os discos de uma forma que eu acho que vocês nunca, não vou dizer nunca viram, mas você que usa disco rígido só para realmente gravar conteúdo, só usa disco rígido no computador, talvez não tenha ouvido falar no que vai ouvir falar agora. Então, vamos prestar um pouco de atenção. Vamos ver os discos com uma visão um pouco mais profunda, certo? Discos, no geral, é um nome que a gente usa para descrever memórias em formato circular. Memórias em formato de disco. Disquetes eram assim, CDs são assim, discos rígidos são assim. Os SSDs e pendrives não são assim, certo? Mas discos são memórias em formato circular. Eles são fisicamente divididos em anéis concêntricos chamados trilhas. E essas trilhas são divididas em pedaços, pequenas áreas chamadas setores. Como a gente pode ver no desenho, eu vou passar esse slide aqui, depois eu volto para ele, mas eu vou passar o desenho logo. É isso aqui. Então, pega uma memória em formato de disco, ela é dividida em trilhas, que são anéis concêntricos. E esses anéis concêntricos são divididos em pequenos pedaços chamados setores. Fisicamente é assim. Existem também diferenças entre tamanhos de setores, quantidades de trilhas, e em alguns discos, na verdade, as trilhas não são concêntricas, elas são espirais. Não existe uma questão de concêntrico, existe uma construção espiral. Mas o que importa é que, por exemplo, que é bom saber,
trilhas e setores não importam tanto. Não importa se seu disco é espiral, se seu disco é concêntrico, se seu disco é o escambau, não importa. Porque o Windows, na verdade, os sistemas operacionais, vou botar aqui, sistema operacional. O sistema operacional, ele não lê o disco com base em trilhas e setores. O sistema operacional, ele cria uma forma de leitura para o disco própria. Uma forma de leitura própria, ou seja, para o sistema operacional, não importa se a informação está gravada no setor 8 ou 9, ela não controla isso. O sistema operacional controla de outra forma, o sistema operacional cria uma forma própria de leitura. Como explicar isso de uma forma mais tranquila? Veja só, você vai comprar um livro. Você vai comprar um livro de romance, um livro de ficção, qualquer desses livros aí. O livro ele tem 347 páginas, por exemplo, mas você não se importa com isso. O livro fisicamente foi dividido em páginas. A editora fisicamente dividiu o livro em páginas, não é verdade? Está lá, dividido em páginas, mas você não se importa com isso. Por quê? Porque você, quando vai ler o livro, você se preocupa em dividir em capítulos. Hoje eu vou ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Amanhã eu pretendo ler os capítulos 3, 4 e 5. Você ignora a quantidade de páginas. Por exemplo, você diz, hoje eu vou ler o capítulo 1 e 2 e amanhã eu vou ler 3 capítulos. Por quê? Porque amanhã eu tenho mais tempo para ler, hoje eu estou meio apertado. Mas você não percebe, por exemplo, que os capítulos 1 e 2 somados têm 30 páginas. E o 3, 4 e 5 somados tem 26. Então, em outras palavras, você vai ler mais hoje do que amanhã. Mas para você, não importa a quantidade de páginas. Você simplesmente ignora essa informação. É mais ou menos isso que o sistema operacional faz. Ele consegue ler o disco? Consegue. Você consegue ler o livro. Se você divide o livro em seu tempo em capítulos, você consegue ler o livro. Você apenas ignorou o número de páginas. Você apenas desprezou a informação do número de páginas. O sistema operacional mais ou menos faz isso. Ele existe em trilhas e setores, sim, mas o sistema operacional não se importa. Ele não se preocupa com isso. Ele acaba criando uma forma de leitura e essa forma de leitura permite a ele que ele leia trilhas e setores, mas ele não se importa em controlar trilhas e setores. Certo? Olha só, voltando ao slide anterior que eu passei, a informação é gravada nos setores. Todos os setores têm o mesmo tamanho. Num disco, num único disco, todos os setores têm o mesmo tamanho. Por exemplo, nos HDs e nos disquetes, os setores têm 512 bytes. Tamanho é uma coisa pequena, 512 bytes é meio kilobyte, é pouca coisa. Nos CDs e DVDs, os setores têm 2048 bytes. São 2 kilobytes. Essas informações eu acho que ninguém vai perguntar não, só estou aqui para esclarecer. Em unidades flash, sejam elas pendrives ou SSDs, esse valor varia. A gente não tem uma definição fixa de valor, porque na verdade, eu acredito, isso nem importa fisicamente para os SSDs. Para os SSDs, para os pendrives, isso não importa muito, porque não há a física, vamos dizer assim, a questão de organização física, geográfica, geométrica dentro de um disco. Então, eu acho que isso não importa muito. E importa menos ainda, esses dados importam menos aí, isso aqui não importa, isso aqui não importa, isso aqui não importa. Por quê? Porque o sistema operacional, programa que controla a sua máquina, ele vai ler disquetes, CDs, DVDs, SSDs, pendrives, sob uma ótica própria. Então, assim, o sistema operacional não vai ler a estrutura como ela é. Ele não vai ler, não vai ler o disco em trilhas e setores, vai ler o disco do jeito como ele acha que deve ler, com a sua visão, certo? Que a gente vai conhecer daqui a pouco, ok? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Existe uma coisa que você só pode fazer em HDs. Existe um ato que você só consegue fazer em discos rígidos. E quando eu digo discos rígidos, leia-se SSDs também, porque o SSD é
um disco rígido, só que de memória flash. Mas você não pode fazer isso a priori, você não pode fazer isso em pendrives, você não pode fazer isso em disquetes, em CDs, né? Se bem que em pendrive não há impossibilidade própria. No pendrive não há. No disquete sim, é impossível, mas no pendrive não há impossibilidade não. Certo? É uma limitação só do sistema operacional, mas normalmente pendrive a gente não faz. É o ato de particionar um HD. Particionar um HD é você dividir o disco rígido de forma que ele aparente ser mais de uma unidade de armazenamento. Ora, quando você compra um disco rígido, quando você compra um disco rígido, você foi lá na loja, comprou um disco rígido, vamos supor, de 2 terabytes. Na hora que você conecta ele na placa-mãe, lá no SATA, por exemplo, o Windows, eu vou usar o exemplo do sistema operacional Windows, né, que é o mais usado. O Windows, depois que o disco é preparado para uso, o Windows tende a chamar esse disco de unidade C dois pontos ou unidade D dois pontos. Quer dizer, o Windows, a cada unidade de armazenamento que o Windows identifica, a cada unidade de armazenamento que o Windows percebe ligado ao seu computador, funcional, ele dá uma letra de unidade, certo? Mas no HD, no caso do HD, o que pode acontecer é que você pode dividir o HD de modo que cada parte dessa do HD seja considerada uma partição diferente, seja considerada uma unidade diferente. Então, o sistema de operação enxerga em cada partição uma unidade separada, como se fossem discos separados. Vamos ver essa foto próxima aqui para a gente entender. Olha só, eu vou ligar aqui a lupa para a gente ver melhor, certo? Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 3 unidades, né? Eu tenho uma unidade C principal, C dois pontos. Eu tenho uma unidade backup, D dois pontos. Tenho uma unidade disco local, F dois pontos. É o que eu tenho aqui. Além disso, e note que elas são aqui classificadas como unidades de disco rígido. Unidade de disco rígido. Aqui embaixo eu tenho, foram reconhecidas as unidades de armazenamento removível. Ou seja, tudo aquilo que é encaixável no seu computador. Portanto, disquete está ali, uma unidade de DVD e 4 discos removíveis, que podem ser, por exemplo, 4 pendrives conectados ao meu computador, certo? Cada um recebeu uma letra de unidade, cada um recebeu uma letra identificando, e lá embaixo uma unidade de rede. Mas o que eu quero entender é o seguinte, o que eu quero que você entenda é o seguinte. No nosso caso aqui, eu estou vendo que tem uma unidade de disquete, uma unidade de DVD, e aqui 4 unidades removíveis que podem ser pendrives. Podem ser pendrives. Não posso afirmar que são pendrives. Mas normalmente o pendrive seria visto dessa forma. Agora, aqui em cima, essa foto aqui, por sinal, é do Windows XP, certo? Aqui em cima, onde está escrito unidades de disco rígido, eu identifico 3. 1, 2, 3. Significa que este computador ele possui 3 discos rígidos? Não necessariamente. Este computador ele pode ser um computador que tem fisicamente um único disco rígido, e esse disco rígido foi então dividido em 3 partições. Uma delas passou a se chamar C dois pontos, a outra D dois pontos, e a outra lá está sendo chamada, por exemplo, de F dois pontos. Pronto. Então, um disco rígido ele pode ser particionado. Um disco rígido pode ser dividido em unidades diferentes. Aí você pode perguntar, antes da gente saber como fazer, porque a gente vai saber como fazer, vai entender mais a fundo isso, mas uma pergunta pode surgir no ar. Por que alguém faz isso? Por que alguém particionaria um HD? Se a pergunta da prova for, o particionamento ele é benéfico para a segurança? Nem um pouquinho. Não é que ele é maléfico, não estou dizendo que ele piora a segurança, não, mas ele também não beneficia. É aquela história, tem gente que pensa assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou particionar porque eu vou colocar, deixa eu limpar aqui a nossa tela, porque aí limpando a tela eu posso desenhar mais. Imagina um disco,
Um círculo quase perfeito, impressionante, né? Depois de um atropelamento. Aí você dividiu o seu disco em 3 partes. Nessa parte aqui você vai colocar os programas, o Windows, o Word, o Excel. Então essa aqui seria a unidade C. Essa aqui seria a unidade D, onde você vai colocar os seus dados. Então, arquivos, fotos, músicas, estão todas aí na unidade D. E aí você tem uma unidade E, por exemplo, para fazer um backup, para guardar cópias do que você tem aqui na dados. Então, fotos estão aqui, mas tem uma cópia de fotos aqui, caso dê problema. Você fez isso por quê? Não, porque você está preocupado com o seguinte, se der um vírus aqui na C, esse vírus só vai afetar a C. Eu só preciso formatar a C para corrigir e meus dados permanecem intactos. Se você precisar formatar a unidade C por qualquer motivo, só formata a C. O resto permanece intacto. Isso é uma vantagem. Mas achar que um vírus que afeta a sua C não vai afetar as outras duas, aí é pedir demais. Aí, sinceramente, é muita ingenuidade. Na hora que um vírus ataca o seu computador, o vírus vai para a RAM. Aí na memória RAM ele pode se copiar para onde quiser, certo? Outra coisa, você colocar dados e backup aí. São unidades diferentes, são mas no mesmo disco. Se o disco queimar, você perde tudo que está aí, não é não? É mais ou menos, eu gosto de lembrar sempre disso. Fazer backup em outra partição no mesmo disco, é mais ou menos como ter o seguinte pensamento. Eu acabei de ganhar meu salário, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o meu salário. Eu vou botar metade do meu salário num bolso e metade do meu salário na carteira. Porque se eu for assaltado, o cara pede a carteira, leva, mas vai levar metade do meu salário só. Se fosse pensando assim inteligentemente, era bom botar metade no bolso, metade no outro e na carteira só moeda, né, inteligência? Mas não é isso que eu quero dizer. Você botou metade no bolso, metade na carteira. Aí o cara chega, te assalta e faz, passa as calças agora. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Então fazer backup necessariamente, e diga-se passagem, inteligentemente, só é para ser feito em outro disco, outro corpo, outra entidade física e não numa outra partição. 2 partições no mesmo disco, elas não estão seguras. Os dados não estão seguros se você está confiando em 2 partições no mesmo disco. Então, se alguém disser, eu particiono por segurança, então dá um troféu de... Tipo, quando se fazia em Chaves, que burro, dá 0 para ele. Né? Não dá, pessoal, não entra na cabeça, não dá. A segurança, backup, tem que ser feito necessariamente em outro disco. Em outro disco, não em outra partição, tá? O que mais? Bom, nós temos a ideia do que é particionar. Particionar é dividir um disco. João, você explicou para que a partição não serve, mas você não explicou para que a partição serve. Uma partição serve para organização. Você pode organizar, eu quero realmente organizar. Eu quero que nessa partição exista Windows, eu quero que nessa outra partição exista Linux. Você pode até ter mais de um sistema operacional, se quiser. Você pode ter vários ambientes, se você quiser, num único disco. Mas... com certeza, particionamento não é para segurança, com certeza. Particionamento é para organização. Particionamento é, por exemplo, para a possibilidade de ter mais de um sistema operacional. O particionamento serve para isso. Mas para segurança, com certeza, não. Ok? Então, você imagina que você chega numa questão de prova e o cara me pergunta, olhando para essa foto... É correto afirmar que este computador tem necessariamente 3 discos rígidos? Não sei. Não é necessariamente não, então não posso afirmar. Por quê? Porque esses nossos 3 amigos aqui, eles podem ser 3 discos. Um disco, outro disco e outro disco, fisicamente. Pode, não tem problema, pode ser, pode. Mas esses nossos 3 amigos aqui também podem ser um único disco, dividido em 3 partes, pode. E também pode ser 2 discos físicos, sendo que um deles foi dividido em 2 partes. Então eu tenho aqui unidade C, eu tenho aqui unidade D e eu tenho aqui unidade F. Ok?
Então, eu não posso afirmar com relação ao disco rígido, olhando para essa foto, se são 3 discos, se é um disco só dividido, eu não tenho como afirmar isso, ok? Beleza? Bom, a gente finaliza aqui as partições. Não vou finalizar, não. Vou mostrar aqui só como funcionam as partições, ó. Só para a gente ver. Num disco, quando você particiona, na verdade, ele separa áreas do disco de acordo com a partição. Então ele vai dizer o seguinte, bom, o disco é formado por trilhas e setores, a gente já sabe. Aí ele vai ter uma informação que diz assim, ó. Olha, partição 1, ela vai da trilha 1 até a trilha 183. Partição 2 vai da trilha 184 até a trilha 201. Partição 3 vai da trilha 202 até a trilha 240. Pronto. Então, a partição, ou seja, a informação de particionamento, ela é colocada no início do disco. No início do disco, tem uma informação que diz, olha, esse disco está particionado desta forma. E aí o Windows vai, então, entender que essa área azul todinha é diferente, é como se fosse uma unidade diferente, é uma unidade diferente dessa outra área aqui, laranja, que por sua vez é uma unidade diferente dessa outra parte aqui, verde. Então o Windows, ele tendo essa informação aqui, ó, ele tendo essa informação no início do disco, não só o Windows, mas qualquer outro sistema operacional, tendo essa informação no início do disco, ele vai ser capaz de saber onde começa e onde termina cada partição fisicamente. Ok? Bom, é isso. A gente vai prosseguir com particionamento, que tem algumas coisas que a gente precisa saber na próxima aula, tá? E eu acredito que estamos chegando muito, muito perto de finalizar o curso de hardware avançado. Logo depois que a gente terminar a teoria de hardware avançado, a gente vai ver questões, algumas muito pecaminosas, questões pesadas que as bancas cobram, mas a gente vai tentar responder a todas elas, tá? Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula.